Bom dia, igreja! 2022 está aí. Feliz 2022 para todos vocês, para quem eu ainda não falei. Para quem eu já falei, eu falo de novo, porque eu gosto de falar, então eu até repito. E aí, animada agora para estudar a equipe de Jesus? Maravilha! Isso aí, gostei de ver, hein? O pessoal está animado, acordou, primeiro domingo do ano, já empolgadíssimo. E tem que ser assim até o último domingo do ano, tá? Essa animação, vibração, empolgação, porque Deus está nos permitindo mais um ano na presença dEle. Ele está nos permitindo ser melhor do que nós fomos. Ele está permitindo conquistar aquilo que não conquistamos em 2021. Ter aquilo que não tivemos, fazer aquilo que não fizemos. Então, viver mais um ano é uma oportunidade de viver aquilo que você não viveu. E aquilo que você viveu bom, que foi maravilhoso, que você viva novamente em 2022. Amém, igreja? Então, vamos lá, todo mundo com a sua revista. Quem não tem sua revista, ainda tem. É só pedir para o pastor, que o pastor te entrega. Aí você compra, né? Obviamente. Vamos lá. A equipe de Jesus. Eu não sei se você já folheou sua revista, né? Eu falei que, como eu já tinha falado, assim que eu recebi, eu já fui logo lá olhar qual a lição que o nosso pastor tinha feito. E a lição do nosso pastor foi a 12, que é de Judas, né? O traidor. E aí, no nosso editorial, parece até que eu me ouço novamente assim. No nosso editorial, está falando um pouco sobre isso, né? Sobre equipe, sobre esse grupo. E diz algumas partes bem interessantes assim. Equipe é o conjunto de pessoas que se dedicam à realização de um mesmo trabalho. Isso é equipe. Então, a gente já pensa aí. Se nós estamos num grupo onde nem todos estão com a mesma ideia e a mesma dedicação naquele trabalho, já não é mais uma equipe. A equipe precisa estar dedicada à realização de um mesmo trabalho. E aí, Michael Jordan, ele disse assim, ó: o talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe ganha campeonatos. Então, o talento vai fazer vencer, mas um trabalho em equipe vai te fazer vencer muitas coisas, muitos campeonatos, não apenas um jogo, mas muitos campeonatos. Por isso que é bom trabalhar em equipe. Deus fez a igreja um lugar onde pessoas que têm a mesma fé em Cristo se unem com um propósito comum. Opa, então igreja é isso. Igreja são pessoas unidas com um propósito comum. Qual o propósito? Perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Porque perseveraram na união, se eles podiam se isolar na comodidade dos seus lares, mesmo que arriscando as suas vidas durante as perseguições. E a gente se pergunta, poxa, eles podiam estar lá no lar deles, numa boa, comendo seu peixe, seu pãozinho, mas não, eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, porque eles tinham um objetivo comum. Qual era o objetivo comum? Ser igreja. Esse é o objetivo. É por isso que você saiu da sua casa hoje,
Porque o seu objetivo é ser igreja. E não dá para ser igreja em casa. Não tem como ser corpo de Cristo se você não participar do corpo de Cristo. E aí a gente vê de novo que para ser igreja tem que perseverar na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na oração e na comunhão. Igreja não combina com individualismo. Tem sentido de coletividade. É um conjunto de pessoas formando uma equipe com o mesmo alvo. Primeiro passo é congregar em uma igreja local. Está lá em Hebreus. Segundo passo, não nos tornarmos um auditório. Nós temos que nos manter igreja, nos envolvendo ativamente com o uso constante dos nossos talentos e dons individuais para o crescimento de todos. Olha aí, Deus te deu um talento, um dom individual para você usar no crescimento de todos. E você achando que era só para você? Não é, gente, é para dividir. Então você é igreja. E a igreja é coletividade. Você precisa estar junto com os seus irmãos, usando o seu dom, usando aquilo que você é bom para fazer, aquilo que Deus te direcionou a fazer junto com as pessoas. Então não fique em casa guardando o seu talento. Não fique em casa adorando sozinho, porque você precisa ser igreja. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Aí a gente faz um mutirão, e aí, é um exemplo, faz um mutirão, e aí tem que fazer a comida, né, do pessoal do mutirão. Aí vem a pessoa que é péssima de cozinha e fala: mas eu quero cozinhar, minha comida é horrível, mas eu quero ajudar. Não, amiga, então vai ajudar em outra coisa, porque a gente tem que usar os dons e talentos para o nosso próximo, ajudando na igreja. Mas se você não é bom naquilo, não faça aquilo que você é bom. Também não fique insistindo com Deus, né? Ele tem muita coisa para te usar. Deixa Ele te usar, Ele vai te encaixar naquele lugar aonde você será bênção. Então, com a equipe, nós aprendemos com a equipe que Jesus convocou o quê? Eu fiz uma anotação aqui que nem eu consegui. Propósito, é porque está propósito. Nós aprendemos com a equipe que Jesus convocou que o propósito foi prepará-los para uma missão que se manteria mesmo depois do fim do ministério terreno de Jesus. Homens comuns, mas que revolucionariam toda a história. E aí tem um ditado africano que você tem que guardar para sempre na sua vida e no seu coração. Se quer ir rápido, vá sozinho. Se quer ir longe, vá em grupo. Então, se você quer ir rápido, eu vou chegar primeiro, vai sozinho. Mas se você quer ir longe, alcançar grandes coisas, conquistar grandes coisas, fazer grandes proezas, vá em grupo. Não faça sozinho. Não acredite apenas na sua capacidade, apenas naquilo que você se acha muito bom. Acredite que junto é melhor. Então, não fique sozinho, seja igreja, tem que estar na igreja, use seus dons, seus talentos para o crescimento de todos, tudo isso é bíblico. E hoje nós vamos aprender a lição 1. Primeiro eu quis te mostrar o que é equipe e que igreja é uma equipe. A igreja, ela está no propósito de servir a Cristo, de adorar ao Senhor. Então nós já somos uma equipe a partir daí. Lição 1. Convocando homens comuns para uma tarefa extraordinária. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão.
Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Mateus 10, 2 ao 4. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós já te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade de estudar a sua palavra. Muito obrigada, Deus. Quantos queriam estudar a sua palavra? Quantos queriam se aprofundar nas escrituras da Bíblia e não podem? São repreendidos, ó Deus, são presos, são mortos, e nós temos esse privilégio. Muito obrigada, Pai. Fala conosco nessa manhã. Ensina-nos, ó Deus, abre nossos olhos para que possamos ver, ó Deus, a verdade da Tua palavra, para que possamos entender a Sua vontade, compreender aquilo que o Senhor deixou de ensinamento para nós. Instrui-nos nessa manhã e que nada, Deus, venha tirar o nosso intuito e o nosso desejo de crescer espiritualmente a cada dia. Eu te peço isso em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. E aí nós vemos que em 1 Coríntios diz que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E na nossa lição de hoje, nós vamos aprender duas questões importantes. Para aquele que se sente um nada na presença do Senhor, que acha que não serve para nada, hoje essa pessoa vai aprender que Deus pega pessoas comuns, pessoas simples, pessoas frágeis e transforma em instrumento nas mãos dele. E a outra coisa que nós vamos aprender também hoje é que aquela pessoa arrogante que se acha superior demais, de repente não se enquadra. E na lição de hoje ela não se enquadra mesmo, porque Jesus estava ali escolhendo homens simples. Ele não pegou homens bons o bastante, grandes homens na história romana ou na história grega, não. Não pegou homens com grandes influências, não. Então, às vezes, tem pessoas no meio do povo de Deus que se acham boas, tão alto, tão grande, tão incríveis, que elas não se sentem se enquadrar. Eu não sei se você já cruzou com algum tipo de pessoa assim, que ela se acha tão incrível, que às vezes um ministério da igreja não é bom para ela, porque ela é boa demais naquele ministério. Ela é tão autossuficiente dentro de algum setor da igreja que ela não consegue se enquadrar, porque aquele setor ali da igreja é muito baixo para ela. Precisa evoluir para que o setor da igreja mereça ela. Isso é arrogância, gente. Isso é muita prepotência. E nós vamos ver hoje que Jesus não olha essas pessoas. Ele não pega aquela pessoa cheia de si, tão boa, tão alto, eu sou incrível. Jesus tem que abaixar a cabeça para mim. Ele não olha para essas pessoas. E é isso que nós vamos ver hoje. Aquela pessoa arrogante demais, que nem consegue se enquadrar dentro do evangelho, porque ela é muito boa, e aquele local ali precisa ser bom demais para ter ela, vai passar direto. E aquelas vezes que acha que não faz tudo que tinha que fazer mais, que Deus está querendo usar ela, Deus quer que ela vá. Às vezes, eu não estudei tudo, eu não estudei o suficiente. É essa pessoa que Deus vai usar, porque ela é humilde, porque ela é simples, porque ela é comum, porque ela está vazia de si, pronta para se encher do Senhor Jesus. E é isso que nós vamos
aprender com esses homens que foram convocados. E aí diz aqui, na época de Copa do Mundo, né, tem aquela coletiva de imprensa, o técnico precisa anunciar a equipe que vai compor ali a seleção, aí fica aquela expectativa no planeta, todo mundo quer saber quem vai ser o goleiro, o atacante, quem é que vai ser tudo. Aí precisa saber, até quem vai correr atrás da bola para buscar a bola lá para o pessoal, precisa saber. E fica aquela expectativa. E aí quando finaliza o comunicado de quem é que foi selecionado, começa aquelas perguntas, aqueles questionamentos. Por que fulano não foi convocado? Por que Beltrano foi chamado se ele nem é melhor naquela posição? E aí começa aquelas perguntas aí em casa, no trabalho, na faculdade, no restaurante, na praça, onde você passa, todo mundo está perguntando. Pô, mas botou fulano, tinha que ser fulano, que fulano que é bom. Pô, mas o outro lá que agarra direito. Ah, mas aquele lá corre melhor atrás da bola. Não, mas o outro tem um chute mais alto. E aí começa esse questionamento. A questão central das nunca unânimes concórdias, ou seja, ninguém concorda com tudo, ninguém aceita, não é uma coisa que todo mundo fica de acordo. A tal lista é: será que eles são, de fato, os melhores jogadores que o nosso país dispunha para tais posições? E fica essa questão. Será que aquela seleção está bem escolhida? Será que era mesmo para ser aquele cara muito magrelinho lá para ficar agarrando? Vai passar um monte de boa, vai tomar frango. E fica essas questões. Quando a gente imagina a convocação dos 12 discípulos por Jesus, vem o mesmo pensamento. Será que eles eram os melhores a serem chamados? Será que não existiam pessoas mais capazes? E a gente fica se perguntando, será que realmente tinham que ser aqueles? Não tinham outras pessoas para Jesus escolher? Por que ele tinha que ter colocado logo Judas? Por que ele tinha que ter colocado Tiago? Pô, mas para que chamou Simão? Aí a gente fica assim, pô, não tinha pessoa melhor para chamar? Porque a gente gosta de questionar, né? E aqui nós vemos aqui que eles eram homens comuns, eles não tinham currículos mais apresentáveis, não tinham históricos mais amplos, mais notórios, influentes nas esferas sociais, econômicas e políticas. Então a gente vê que não eram grandes homens da história. Jesus não foi lá e não chamou um rei, não chamou um sacerdote, não chamou. Chamou homens que estavam segurando rede, pescando peixe. Às vezes para trazer o sustento para casa. Às vezes porque não tinha o que comer, foi lá pescar. Sei disso porque meu marido já almoçou muito peixe porque não tinha outra coisa para comer. Então ele ia para o rio lá e pescava. E a avó dele ficava maravilhosamente feliz porque ela sabia que agora ia ter um peixe para comer. Ele já comeu peixe quase cru, porque não tinha tempo, não dava tempo de assar o negócio, de tanta fome. Então nós vemos homens aqui que não tinham grandes influências. Não eram homens que iam passar e todo mundo abaixar a cabeça, como um soldado. Não eram homens que na hora que aparecessem todos se calariam. Não, eram homens simples, como eu e você. Porque pelo que eu sei, e pela minha vida, eu não passo em lugar nenhum, ninguém faz, Adriana tá vindo. Ninguém faz isso não. Então eu sou simples e sou comum, igual você. E esses homens também. Aí vem isso, será que aquele grupo limitado iria atingir resultados ainda maiores? Será que aquele grupo, será que se tivesse colocado pessoas mais influentes, teria um resultado muito maior? Será que se tivesse colocado pessoas com grande estudo, com grande nome, filho do rei,
neto, bisneto de um rei, será que teria atingido um resultado maior? Porque nós, humanos, achamos que para ter grandes resultados precisamos de grandes pessoas. Não, só precisamos de Deus. Para você obter grandes resultados na sua vida, você precisa de Deus. Você precisa de Jesus, é esse o segredo. E esse foi o segredo para esses 12 homens. Jesus passou e falou: vem ser pescador de homens. E eles foram. O segredo está aqui. A resposta é simples. A Bíblia, ela não registra que Jesus convocou os melhores da humanidade, mas ele chamou pessoas limitadas, de contexto social restrito, cujas formações ministeriais permanecem até hoje nebulosas. A gente não sabe se eles fizeram faculdade, fizeram coisa para... Porque hoje tem estudo para tudo, né? Você estuda para virar diácono, você estuda para virar pastor, você estuda para... Tem igreja que você tem que passar num curso para poder varrer o chão, você tem que passar no curso para você poder botar a ceia, você tem que passar num curso para passar um pano na cadeira. Tem igreja hoje que tem que fazer curso para tudo quanto é ministério. E aqui não diz, a Bíblia não fala se eles tinham essa formação ministerial. É uma coisa que a gente não sabe. Mas Jesus montou essa equipe com homens simples, mas que transformaria a humanidade. Jesus não queria grandes estrelas. Ele queria pessoas que se vissem como alunos. Olha, pessoas vazias, pessoas esperando crescer diante dele, que fossem preparados para serem enviados, para cumprirem a mais árdua e nobre de todas as missões, que era pregar o evangelho da salvação e reproduzir mais discípulos. Então essa é a resposta. Ele pegou pessoas que não estavam cheias de si e estavam ali com competência para ser aluno. Discípulo é isso, é ser aluno. Então, se ele pegasse uma pessoa de grande nome, hoje, como está a humanidade hoje em dia, ia falar: ah, não, mas Filipe fez porque ele era filho de rei. Não ia ser Jesus. Iam falar que foi por causa do nome, que foi por causa do dinheiro, que foi porque tinha casas, propriedades, porque tinha um grande emprego, porque tinha um grande salário. Porque nós vemos hoje em dia que quem tem valor na humanidade do mundo, quem tem valor é quem possui mais. Se você vai para um lugar de short, né, bermudão, chinelo, você não é bem recebido se você entrar de terno. Quem entra de terno, ele já pensa: opa, vai gastar 5 mil aqui, vou lá, vou nele. E às vezes não tem 5 reais para comprar uma aguinha. É porque água no zoológico agora tá 6, tá, gente? Deus me livre. Leva a tua garrafinha, porque lá senão tu morre de sede. E aí, é isso, porque o mundo, ele está pregando isso para as pessoas. Dá valor a quem tem mais. Puxa o tapete vermelho se tiver propriedades. E aí, o nome de Jesus não ia aparecer. Então, ele pegou pessoas simples e comuns para mostrar que quem fez foi ele. Quem ensinou foi ele. Eram pessoas vazias que aprenderam com Jesus. Eram pessoas que estavam dispostas a serem alunos, a ouvir o Senhor, a aprender com o Senhor. E aquelas pessoas estavam dispostas a aprender e a serem enviadas. E é isso que você, igreja, tem a missão também no dia de hoje. Aprender com Jesus e ser enviado a proclamar a salvação. Doa quem doer, você tem que fazer o que Deus está te mandando. Fala do Senhor Jesus, fala do sacrifício de Jesus, fala o que Ele fez na sua vida, que a sua recompensa é grande.
como esses homens simples que foram preparados. Copo vazio que Jesus foi lá, encheu e falou: agora vai lá. Continua a minha missão, porque eu estou indo para o céu, depois te busco. E aí eles foram, porque eles eram discípulos, eles estavam aprendendo, eles eram alunos. Não foi mérito deles, foi Jesus. E nem todos os melhores estavam preparados para tal chamado. Mas homens comuns estavam aptos para essa preparação e rumo à magnânima missão. E olha o que diz aqui para você ficar muito feliz. Olha o que é magnânimo. Que a despeito de todos os riscos e perigos, age ou pensa desinteressadamente com vista a servir alguém ou encarnar um ideal generoso, longânimo. Era isso, os discípulos foram para essa missão. Sabiam os riscos, sabiam o que iam enfrentar, sabiam que iam se virar contra eles, sabiam que todos iam perseguir eles, mas eles foram sem pensar, porque a vontade deles era servir. Eles não tinham interesse, eles só queriam servir a Jesus. E é isso que você quer hoje, não é? Amém, igreja? Todo mundo aqui quer servir Jesus, né? Isso aí, no 2022, ano de serviço. Vamos botar a igreja para trabalhar. Diz assim em 1 Coríntios, irmãos, Vasconcelos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Olha como Deus é perfeito. Ele não pegou grandes homens, porque a glória não ia ser dele. E Ele faz isso até os dias de hoje. Aquele que se gloria, aquele que se acha demais, aquele que pensa que o mérito é dele, Deus passa direto. Deus usa quem é humilde. Deus usa quem abaixa a cabeça para Ele. Quem fala assim: eis-me aqui, Senhor, usa-me. É essas pessoas que Ele usa. São essas pessoas que Ele chama. O reino de Deus está composto de pessoas que obedecem a Ele, que fazem o que Ele manda, que aprendem com Ele e transmitem a mensagem. São essas pessoas que compõem o reino de Deus. Aqueles que acham que a glória é deles, que eles fizeram porque eles estudaram demais, que eles conseguiram porque são bons demais, esses não compõem. Não compõem. Já ouviu alguém falar assim: mas fulano conseguiu? Nossa, fulano sabe fazer isso? Nunca vi fulano estudar isso. Como é que fulano faz? É Deus. Nossa, mas o Zelote, é o Zelote que está falando. Nossa, o Zelote, ele nem estudou. Estou dando um exemplo, tá, gente? Por quê? Porque Deus pega as coisas loucas e confunde os sábios. Ele pega aquele fraco, desprezado, que ninguém acredita no potencial. E quando todo mundo olha, fez grandes coisas, porque foi Deus que fez. Tópico 2. Uma equipe eficaz é formada tendo por base a oração. Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar. E passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu
12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Até Jesus foi orar. E a gente achando que não tem que orar. Tá vendo só? Uma equipe eficaz precisa de oração. E nós estamos vendo, já falei no início da lição, que nós somos equipe. A igreja é uma equipe. Então nós precisamos orar. Orar para que nós sejamos eficazes. Orar para que nós sejamos amigos e irmãos. Orar para que nós possamos trabalhar junto no mesmo propósito. Orar para que essa igreja esteja crescendo diante do Senhor Jesus. Não por mérito nosso, mas porque Deus nos confiou essa missão. Amém, igreja? A convocação da equipe de Jesus, ela teve o antecedente que foi oração. Está registrado lá por Lucas. Precisamos orar para buscar direção de Deus. O próprio Senhor Jesus foi exemplo disso. E Ele é o exemplo maior da nossa fé. Ele fez isso a fim de definir os seus selecionados. Então, nós vamos ver várias lições desse exemplo de Jesus. Nós vemos que o próprio Jesus foi lá orar. Foi lá orar para mostrar para mim e para você hoje, na lição de hoje, porque ele já sabia que essa lição ia acontecer, para que a gente visse que se ele orou, quem dirá, gente? Nós precisamos orar em tudo na nossa vida, para as nossas decisões. E aí nós vemos aqui, 4 lições que ele nos passa com esse ato de ensino dele. Primeiro, devemos orar. Temos que consultar a Deus antes de qualquer decisão. Esse é o primeiro ensinamento. Jesus tinha que escolher os discípulos. Ele já tinha pessoas seguindo ele. Mas ele precisava de 12 para colar com ele. Para falar, agora vocês 12, vem cá, cola em mim, que eu vou ensinar e vocês vão transmitir a mensagem quando eu for embora. Então, nós temos que orar para consultar a Deus qualquer das nossas decisões. Segundo, devemos orar de forma separada. Jesus se retirou para o monte a fim de orar. Então, ele não permitiu influência externa antes de consultar a Deus. Ele não falou assim, vem cá, o que você acha de eu chamar Pedro? Não, olha só, estou pensando em chamar o Felipe. Eu acho que eu vou chamar André, o que você acha? Não, ele não fez isso não. Ele foi direto para quem tem a solução. Ele foi direto para aquele que vai te responder. Aí ele foi lá e orou a noite toda, falou com Deus e saiu de lá com a resposta. Ele sabia agora todos os que ele precisava orar, chamar. E eu imagino ele na oração ali, se eu fosse orar a Deus. Só brincadeirinha, né? Mas se eu fosse orar a Deus, eu ia ficar assim. Não, Senhor, não. Judas não. Chama Judas no final, não. Porque eu ia falar, já sabia que é para a cruz, né? Quando ele chamou, ele já sabia, gente. Ele já sabia. Então, ora de forma separada também. Tem coisa na nossa vida que só Deus tem que saber. Tem coisa na nossa vida que antes de falar, ou antes que alguém saiba, você precisa da direção de Deus para você não sofrer influência. Para ninguém falar assim, não, chama Judas não, chama Simão, não chama Felipe não, chama só o André. Mas ele não tinha que ter influência, então ele orou separadamente. Terceiro, devemos perseverar em oração. Jesus passou a noite orando a Deus. Ele se aprofundou em oração. Ele não só falou, Deus, e aí, quem eu chamo? Tá bom, beleza. Não, ele se aprofundou, ele ficou orando, ele ficou clamando, ele ficou ali intercedendo. Ele orou, buscou, ouviu. Devemos não só falar em nossas orações, mas nós temos o quê? Que suar a alma, perseverar, pedir, buscar e bater. Não é só falar não, pede mesmo.
clama mesmo. Vai lá e fala, não, Senhor, me responde, segura o anjo. Segura o anjo, só vai sair daqui quando liberar. Segura. Ora mesmo, persevera, persevera. Deus já sabe o que você precisa, mas Ele quer que você peça. Ele quer que você clame. Ele quer que você sue a alma. Aí Ele vai olhar e falar assim, agora sim. Agora você está prostrado. Aí Ele faz. Então ora, persevera. Jesus passou a noite toda orando. 4, devemos focar nossos objetivos em oração. Registrou Lucas que Jesus já tinha discípulos. Estavam ali aprendendo com ele. Mas o foco da oração de Jesus era definir os que iam ser separados para estar mais próximos. Serem preparados e enviados como líderes. Não pode ser qualquer um. Não dá para ser qualquer um. Tem coisa na obra do Senhor que somente os preparados podem fazer. A obra de Deus é com ordem e decência. Então Ele não coloca qualquer um, não. Por isso Jesus foi lá suar a alma dele e orar. Para quê? Para não escolher a pessoa errada. E não vem achando que Judas foi o errado, não. Judas foi o certo. Porque se não fosse Judas, a promessa não teria sido cumprida. Judas precisava estar ali para o sacrifício de Jesus acontecer. Tinha que ter o traidor. Então os 12 que foram chamados para serem preparados para ser líder. Não dá para ser qualquer um. A pessoa tem que se preparar diante de Deus. Deus tem que chamar ela, capacitar ela e falar, agora sim, você vai ficar à frente, porque você agora está preparado. Ele tinha uma multidão seguindo ele, mas Deus só ia usar 12. Então, tudo que você fizer, ora, para você não escolher a coisa errada. Para você não tomar a decisão errada. Jesus nos deixou esse ensinamento. Orando a Deus, a gente faz a coisa certa. Ele escolheu os 12 certos, porque Ele passou a noite orando, pedindo a direção de Deus. Então peça a direção a Deus, peça para Ele te preparar, porque quando Ele prepara, Ele envia. E aí, nós aprendemos que a oração é a base do serviço na obra de Deus. Não é a capacitação. Muitos querem servir a Cristo em atividades que lhes deem mais destaque, como púlpito, plataforma, onde eles possam ter seus talentos vistos e valorizados. Mas poucos querem pagar o preço das orações por toda a noite em seus quartos secretos, aonde somente Deus está vendo. Aí Mateus 6 diz assim. Já estava... Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está oculto. E teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Muitos não querem isso. Muitos não querem ficar no oculto e sendo recompensado por Deus. Muitos querem ser recompensados pelos homens. Buscam a recompensa dos homens. Querem ser vistos para serem aplaudidos. Para que as pessoas falem, nossa, mas fala bem. Como canta. E Deus não está querendo isso não. Então pessoas querem buscar capacitação para estarem em destaque e falar assim, mas eu posso, eu estudei, eu me capacitei, eu sou melhor do que fulano. E aí que muda
toda a questão. E é por isso que nós vemos tantas igrejas pregando um falso evangelho. Por quê? Estão pregando por capacitação, não por preparação de Deus. Elas estão se capacitando para fazer a obra delas, mas elas não estão buscando a preparação divina, aquela preparação que Jesus deu aos homens comuns, sem capacitação nenhuma. É claro que a gente vai se aperfeiçoando, melhora daqui, melhora dali, erra cá, acerta colar, porque a gente vai fazendo melhor. Não fez muito bem em 2021, 2022 eu vou fazer melhor, vou me empenhar mais. E isso é algo natural do crescimento de quem quer evoluir, mas não por mérito seu, sim porque Deus chamou e está te preparando para isso. Terceiro, uma equipe completa é formada de objetivos claros. Acabou, é claro, clareza. Vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Quer coisa mais clara que isso? Não tem. Foi super claro. Apesar dos talentos individuais que uma equipe possa ter, precisa de um técnico que comande. Para se conseguir sucesso, a equipe deve ser liderada, organizada e unida, tendo propósito e metodologia definida e praticadas para atingir as suas metas. E assim fez Jesus, quando ele organizou a equipe com 12 pessoas tão distintas e limitadas. Mas, a despeito disso, a equipe de tantas ingerências, que é intromissão humana e maligna, que tentaram obscurecer o nome do cristianismo ao longo da história, os seus resultados têm ecoado na transformação de vidas pela eternidade. Por quê, gente? Porque os 12 discípulos tinham um técnico, Jesus. Jesus instruiu, ele liderou eles, ele organizou a equipe, ele uniu o grupo. Gente, os 12 discípulos eram unidos. A Bíblia não fala, não relata que os 12 ficavam se engalfinhando lá. Ah, não, mas você vai sentar do lado de Jesus de novo? Tu não almoçou com ele ontem? Não, agora eu vou sentar aqui. Aí o outro, não, mas poxa, o Felipe nem lavou o banheiro. Ah, caraca, mas olha só, não passou o pano ali, tá vendo, Tadeu? Tu não deixou a teia de aranha. Não, gente, porque eles estavam unidos, aprendendo a serem líderes. Não dá para ter divisão quando é uma equipe. Ah, mas é fulano que faz ali, não vou nem botar a mão. Não, foi Judas que mexeu, gente. Deixa ali. Foi Judas, deixa que Jesus depois vai falar com ele. Ah, caraca, ali, ó, tá vendo? Simão entortou a cadeira. Deixa torta. Deixa que Jesus vai ver que ele entortou a cadeira. Não, gente, equipe não é assim. Quem gosta de futebol sabe. Tem um que chuta, tem um que agarra, tem um que só marca, tem um que impede todo mundo de passar. Eu não gosto de futebol. Eu tenho que começar a mudar isso, né? Porque agora eu tenho um menino. Então, meu Deus, vou ter que gostar de futebol por causa do Alexandre. Então, quem gosta de futebol sabe, cada um na sua área ali trabalhando junto. Quem ganhou o campeonato? Foi o Neymar? Não, foi o time. Ele pode ter feito mais gol, o outro pode ter agarrado mais, o outro pode ter bloqueado mais, enfim, é um conjunto trabalhando junto. Nossa, ficou até bonitinho isso. Ou ficou estranho demais. Então, os 12, eles não estavam ali divididos. Eu vou pregar mais que você.
Tu vai ver, porque eu estou aprendendo mais. Eu sou o amado de Jesus, eu estou ali, ó, do ladinho de Jesus, então eu vou salvar mais pessoas. Não tinha isso. Tinha o propósito de fazer. Quem vai pregar mais? Quem vai salvar mais pessoas? Quem vai para Roma? Quem vai para a Grécia? Quem vai para o Brasil? Quem vai para os Estados Unidos? Não importa. Importa fazer. E não importa se um faz mais e o outro faz menos, se os dois estão fazendo com o mesmo propósito. Igreja é equipe, precisa ter o mesmo propósito, a mesma visão, andar junto. Ah, bacana, vai ter ceia? Amém, todo mundo apoia a ceia. Ah, vai ter louvor? Amém. A igreja apoia o louvor, porque a igreja está junto. Ninguém quer ser melhor, ninguém quer fazer mais. Jesus está olhando todo mundo. A gente não precisa tentar aparecer para chamar a atenção de Deus, não, Ele está vendo. Não podemos perder nosso foco como equipe de Jesus. Pregar sua palavra, levantar discípulos, ensinando palavra e exemplo de vida, orando, exercendo uma fé prática, sempre pautada no conhecimento das Escrituras Sagradas. Não deixe de congregar, sempre buscando desenvolver os dons e talentos que Deus nos confiou. Fomos chamados para fazer parte de uma equipe e não para nos isolarmos uns dos outros. O nome disso é Corpo de Cristo. O nome desse coletivo é Igreja. Mantenhamos nosso foco e frutifiquemos a cada dia, sempre para a glória de Deus. Então não perca seu foco, seja igreja. Vamos nos unir em um só propósito. 2022 está aí. Nosso bispo é incrível, né? Ele faz tudo certinho. Primeira lição do ano falando que nós somos igreja. Precisamos estar unidos, abraçar a causa. Não somos é um que toca, um que canta. Não, é uma equipe de louvor. É um que varre, é um que limpa, é um que arruma a cadeira. Não, é uma equipe da faxina. É equipe. É todo mundo junto, um só propósito. Não deixe de ser igreja. Concluindo, uma equipe vencedora é formada por pessoas diferentes. Eita, olha que legal. Olha que legal, você achando que você ia ouvir assim, então agora eu vou aprender que eu vou colar com quem eu me dou bem e os outros que procurem a sua turma. Não, equipes são pessoas diferentes se dando bem. Eita, olha só, você não gosta de mim, mas você é uma equipe comigo, então a gente vai se dar bem, porque o nosso intuito é Deus, é o nosso foco. Se o técnico anunciar que a equipe seria composta dos 11 melhores goleiros do país, e aí? Ou 11 melhores atacantes da nação, seria o melhor time? Não. Imagina, o cara só sabe agarrar. Tem 11 caras só sabendo agarrar. Olha que porcaria. Ninguém ia chutar a bola. Ia ser horrível. Ia aparecer eu jogando futebol. Que nem agarrar sei. Então não pode ser pessoa igual. Tem que ser diferente. Um tem que chutar, o outro tem que agarrar, o outro tem que fazer alguma outra coisa que eu não sei, o outro tem que apitar, o outro puxa o cartão, o outro vai, bota para fora, segura a bandeira, o outro corre atrás da... Eu ia ser a pessoa que corria atrás da bola. Em outras épocas, né? Porque na atual forma física, não estou correndo nem atrás das crianças. Eu dou uns gritos para que eles voltem, porque eu não consigo nem correr. Então, não dá para ser as mesmas pessoas, as pessoas iguais. Não pode. Assim Jesus escolheu aquela equipe. Chamou pessoas. Não chamou pessoas iguais. Ele chamou uma formação diferente de habilidades. Eram pessoas que tinham habilidades diferentes, mas estavam dispostos a servi-lo, aprendendo com ele a cada dia.
Sendo essa a característica da igreja. Gente, isso é perfeito. Eu não sei cozinhar, mas sei cortar papel. Eu não sei tocar teclado, mas sei tocar bateria. Eu não sei tocar guitarra, mas sei varrer o chão. Eu não sei lavar roupa, mas sei passar um ferro. Gente, pessoas diferentes. Um faz uma coisa, o outro a outra, o outro a outra. E quando junta, fez tudo. Olha que legal. Então, igreja é isso, pessoas diferentes chamadas para adorar o Senhor. Pessoas que são boas numas coisas, ruins em outras, péssimas em outras, excelente em outras. E quando junta, pega as partes boas, usa as partes boas, deixa as ruins no mar do esquecimento para não fazer bobagem. E aí junta todo mundo. Virou igreja e o trabalho foi feito. E a missão foi concluída. E o culto aconteceu. E a promessa de falar assim, ó, você vai fazer e eu vou te exaltar. É Deus. Não é terreno, a glória é dele, é tudo para ele. Porque também, aí diz aqui, né? O Espírito Santo, né, como revelou o Espírito Santo ao apóstolo Paulo. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como ele quis. Se todos, porém, fosse um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Você é membro do corpo de Cristo. Pode ser que você seja o pé, pode ser que você seja o ouvido, pode ser que você seja o olho, pode ser que você seja a mão. Não importa, você faz parte do corpo. Amém, igreja? Não deixa que o inimigo fale isso o contrário, não. Você foi chamado, você foi convocado, está aprendendo com Deus para estar falando de Deus. Homens comuns que Jesus convocou para uma tarefa magnânima. Você já aprendeu o que é magnânimo. Nas próximas semanas, as lições vão ensinar e edificar a nossa fé. Hoje você já aprendeu que você é simples, você é comum, você é uma pessoa normal e foi chamada para fazer grandes coisas através do nome do Senhor Jesus. Então, nas próximas lições, você vai ser edificado e ainda mais ensinado. Aí eu acrescentei, você é uma pessoa comum que foi convocado por Jesus para ser da equipe dele. Então, fique firme e seja igreja. Amém, igreja? Que Deus possa te abençoar, que Ele possa ter falado com você. Não se sinta menor, não se sinta pequeno, porque Jesus chamou pescador, Jesus chamou o cobrador de impostos, Jesus chamou alguns que a gente nem sabe o que eles faziam, de repente faziam nada da vida. Olha só, pegou aquela pessoa, faz nada, fica ali à toa, só olhando para o tempo, fiscal da natureza, e botou para salvar almas. Pegou Judas, que a gente não sabe o que Judas fazia, né? Não está na Bíblia o que ele fazia, mas pelo fato dele ter ficado cuidando lá do dinheiro, né? Sendo tesoureiro, provavelmente ele poderia ser um vendedor, um comerciante, porque ele sabia cuidar de dinheiro. Então, Jesus pegou ali, pessoas tão diferentes, pessoas com pensamentos diferentes, com habilidades diferentes, que fizeram grandes coisas. Então você também, através do nome do Senhor Jesus, vai fazer grandes coisas. Fique de pé, igreja, vamos orar ao Senhor.
agradecer a Ele por esse ensino dessa manhã e que você tenha coragem de voltar no culto das 18 horas. E, se possível, traga alguém com você. Chama aquele vizinho, de repente está desocupado, tem nada para fazer. Fala, não, vamos lá, vamos ceiar o Senhor. Vou te mostrar o que é ceia. Ah, o que é ceia? Vai ter o quê? Panetone? Não, tu fala, não, essa é do Senhor. Aí você traz aquela pessoa que precisa entender que alguém morreu por ele, que alguém entregou a vida dele para que ele pudesse ter vida. Então passa na rua, vai catando a galera toda, vem trazendo gente e Deus é bom demais. Vamos lá. Senhor Deus, te agradecemos, ó Pai, por este estudo. Te agradecemos, ó Deus, porque mais uma vez o Senhor certificou de que nós não precisamos, ó Pai, esperar ser grandes coisas para ser usado, porque o Senhor usa pessoas comuns. Então, ó Pai, na nossa simplicidade, na nossa humildade, Senhor, nessa forma de ser comum, de ser uma pessoa simples, ó Pai, eu te peço nessa manhã, usa-nos, Senhor, usa cada um de nós, ó Pai, queremos ser usados por Ti. Não vamos esperar capacitação, não vamos esperar, ó Deus, grandes formações, grandes nomes, porque grande é o Senhor. E o Senhor será grande nas nossas vidas. Então, Pai, queremos fazer parte da sua equipe. Queremos ser seus discípulos, aprender contigo e ser enviados para falar do Senhor. Usa a tua igreja, Pai, que a tua igreja possa ter um despertar em 2022. Que não venhamos a ficar em casa, Senhor, esperando o tempo passar, mas que possamos ter coragem de vir na Tua casa, como diz na Bíblia, com os nossos dons, os nossos talentos, para o crescimento de outras pessoas. Oh Deus, eu profetizo que nós vamos crescer espiritualmente em 2022. O inimigo não vai nos parar, Senhor. O inimigo está derrotado, porque nós somos Tua equipe. E assim como o Senhor escolheu os 12, sabendo quem estava escolhendo, o Senhor nos escolheu, sabendo quem somos. E nós queremos ser bênção, ó Pai. Então, Deus, capacita cada um que está neste lugar, cada um que está me ouvindo, para ser bênção em 2002. Grandes coisas o Senhor vai fazer neste lugar. Grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida. Você é um escolhido, você é um discípulo, você é uma pessoa comum para fazer grandes coisas neste ano. Oh, aleluia! Eu declaro também, Senhor, sobre essas vidas, que tudo que não provém de Ti vai cair por terra. Vá tirando, Senhor, toda negatividade. Vá tirando, Senhor, todo casamento desfeito. Vai tirando, Pai, todo filho que se voltou contra os pais, todo irmão que se voltou contra o irmão. Que eles possam ter união, que haja amor, que haja reconciliação, que nada venha abalar estas vidas e que eles possam ver o Teu agir, que eles possam contemplar o milagre em suas vidas, Senhor. Leva-nos também para a nossa casa, guardados e protegidos, e que possamos, ó Deus, ter ânimo para voltar à Tua casa, para glorificar o Teu nome, porque não é mérito nosso, mas o Senhor salvou a cada um de nós, se entregou por nós. Então, Pai, guarda-nos e nos protege, em nome de Jesus. Amém. Saia cheia de unção, saia cheio de unção, porque você é um discípulo do Senhor Jesus. Olhe para quem está do seu lado e fale para ele: não desista do seu chamado, não pare de fazer a obra do Senhor, porque Ele vai te capacitar e você já é mais que vencedor diante do Senhor Jesus. Vá com Deus e volte em nome de Jesus.